Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Um beijo grande no coração de todos vocês. Hoje eu vou falar sobre aterosclerose e infarto agudo do miocárdio. Nossa, mas que nome difícil, o que é isso? Então, para que vocês entendam o que é infarto agudo do miocárdio, nós temos que entender que o coração ele é formado por músculos e esses músculos eles são irrigados por diversos vasos sanguíneos. Com a idade, alimentação errada, uso de muitas carnes, poucos vegetais, uso de muitos açúcares, vão se formando placas de gorduras. E essas gorduras, elas vão se depositando nas paredes das artérias. Então, essas gorduras formam placas. E, com o longo do período, com a idade, vão se formando espessamento nesses vasos sanguíneos e eles vão ficando com a luz, com a parte interna mais apertado. Então, o vaso vai ficando mais estreito, porque ocorreram placas de aterosclerose. Então, o que é o infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio é a morte das células de uma região do músculo cardíaco. Então, geralmente, quando se tem uma obstrução do fluxo sanguíneo, que é geralmente por um coágulo, então isso é de uma forma abrupta, então esse músculo, ele deixa de ser irrigado, ele deixa de ter uma circulação adequada e, consequentemente, esse músculo tem uma necrose, ele tem uma morte. Então, essa morte nada mais é de que um infarto agudo do miocárdio. O coração, ele é um órgão formado por músculos irrigados por vários vasos sanguíneos. Então, a principal causa do infarto é a presença de aterosclerose, ou seja, dessas placas de gordura que vão se acumulando dentro do vaso sanguíneo. Então, quando se tem um estresse muito grande, uma ansiedade, um pico de hipertensão, às vezes a pessoa passa um susto muito grande e tem-se um pico de pressão alta, de hipertensão arterial, então essa placa, ela se desgruda do vaso sanguíneo e vai obstruir um vaso nobre, um vaso que está irrigando o coração, por exemplo. Esse vaso, ele, quando obstruído, ele vai causar uma morte celular. E essa morte celular, se não for socorrida a tempo, vai ser determinado a gravidade do caso deste paciente. Então, por exemplo, quando se demora muito para se ter um socorro a um paciente, então ele infartou e demorou para chegar ao socorro, então a sobrevida dele vai depender deste socorro ser rápido ou não. Então, como eu disse a princípio, a principal causa do infarto é a aterosclerose, que são essas placas de gordura que vão se acumulando nos vasos sanguíneos e quando eles se desprendem, por uma razão qualquer, ou por um pico de hipertensão, ou por um estresse, elas vão obstruir esse vaso e, consequentemente, lesar essa musculatura cardíaca. Então, essa morte das células é extremamente grave e tem que ser atendido com a maior rapidez possível. A aterosclerose, ela é uma doença onde há o acúmulo de gordura nas artérias coronárias e isto leva à obstrução do vaso quando se tem um pico de hipertensão, porque essa gordura se desprende e vai obstruir
de preferência áreas nobres. O infarto, ele ocorre quando há o rompimento dessas placas de gordura e levam à formação de um coágulo, e essa interrupção do fluxo sanguíneo leva à diminuição da oxigenação das células do músculo cardíaco. Então, o coração, ele é irrigado por diversas artérias e, dependendo da qual artéria é obstruída, é a gravidade e a lesão que ocorre, e a parte da necrose, da morte da célula, vai depender da área afetada. Alguns casos, alguns pacientes pode ter uma contração da artéria por um estresse, tá? Diminui-se o fluxo sanguíneo, mas depois volta ao normal. Então, essa é a grande diferença entre uma angina e um infarto. Na angina, tem-se a dor no peito, muitas vezes dor no braço esquerdo, dor no queixo, no maxilar e até nas costas, e depois passa. Mas aí não há uma morte das células, uma morte celular. No caso do infarto, pelo fato de se ter uma obstrução daquele vaso sanguíneo, tem-se uma morte celular. Agora, quais são os principais sintomas do infarto agudo do miocárdio? Então, se tem uma dor ou um desconforto na região do peito, que pode se irradiar para as costas, para o rosto, para o braço esquerdo, porém, raramente irradia para o braço direito. Esse desconforto, geralmente, ele é intenso, prolongado, e tem-se a sensação de peso e aperto no tórax, como se tivesse alguém pisando em cima do seu tórax. Essa dor intensa provoca o quê? Um suor intenso, uma palidez, uma alteração da frequência cardíaca, e muitas vezes no paciente idoso só se tem falta de ar. Quando o paciente é diabético e idoso, muitas vezes ele pode ter um infarto sem sintomas. Então, isso é muito grave, porque pode se passar desapercebido. As dores abdominais podem ocorrer semelhante a uma gastrite, porém não é frequente que haja dores abdominais, porém pode existir. Pacientes idosos e diabéticos, nós temos que ter cuidado, porque eles podem ter um mal súbito e chegarem a óbito, porém sem sintomas de dor, mal-estar, falta de ar. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos muito cuidado com idosos e com pacientes diabéticos. Infarto agudo do miocárdio é a principal causa de óbito. Então, é interessante que se cuide, principalmente às vezes o paciente chega no consultório e fala: doutora, eu não tenho nada, eu fiz os meus exames, eu não tenho nada. A única coisa que deu alteradinho foi o aumento do colesterol. Exatamente, esse aumento do colesterol ao longo da sua vida é que vai provocar problemas como acidente vascular cerebral, ou seja, o AVC, o infarto agudo do miocárdio, tromboses, tromboflebites. Então, esse deslocamento dessa placa de gordura, dependendo da região em que o paciente é afetado, ele pode ter tal doença, como o infarto, ou derrame, ou a trombose, ou a tromboflebite. Então, são doenças que podem ser evitadas simplesmente corrigindo esse processo inflamatório causado pela ateroesclerose, pelo acúmulo das placas de gordura. O infarto agudo do miocárdio, ele ocorre muitos óbitos ano no país, e muitas vezes esse infarto, ele depende de alguns fatores. Tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis é aquele que independe da nossa vontade. É a nossa idade, é a nossa raça, o sexo,
o histórico familiar. Então, isso independe da nossa vontade, porque já é pré-determinado. E a idade avançada, principalmente em homens e com antecedentes familiares ou afrodescendentes, são os mais suscetíveis ao infarto agudo do miocárdio. Porém, é extremamente importante que saibamos que as mulheres, até a fase da menopausa, elas têm uma proteção hormonal. Por quê? Porque o estrógeno está numa quantidade suficiente para que proteja essa mulher do infarto agudo do miocárdio, a não ser que ela faça uso de cigarros, de uso de anticoncepcionais, então aí ela já entra como grupo de risco. Porém, até a menopausa, ela fica protegida pelos hormônios, mais especificamente pelos estrógenos. Então, às vezes a pessoa tem síndrome do pânico, ela tem aquele mal-estar, é jovem, é mulher, e ela diz, eu vou infartar qualquer hora. Você tem proteção do estrógeno, você não fuma, você não tem hábito de usar anticoncepcionais, então você tem uma proteção estrogênica, você tem uma proteção hormonal. Então, na verdade, a mulher está protegida até a fase da menopausa. Agora, os homens, eles ficam tão suscetíveis como as mulheres depois da fase da menopausa. Então, as mulheres, depois da menopausa, elas têm a chance igual aos homens de apresentarem infarto agudo do miocárdio. Agora, quais são os fatores modificáveis? Os fatores modificáveis para se ter o infarto agudo do miocárdio são aqueles fatores que dependem do paciente para aparecer o infarto agudo do miocárdio. Então, alimentação desequilibrada, ricas em gorduras, em carboidratos, aqueles pacientes que têm hábito de usar excesso de sal. Às vezes eu vejo, a pessoa está lá, já vem a salada temperada, ela vai lá e coloca um monte de sal, ou pega sanduíche que é extremamente gorduroso, alimentos processados, eles são mais suscetíveis a ter mais calorias, maior índice de gorduras. Quem faz uso de álcool, cigarro, uso de drogas ilícitas, quem é extremamente estressado, sedentário. Então, esses fatores fazem com que se aumente o risco do infarto agudo do miocárdio. Então, os fatores, são os modificáveis e os não modificáveis. Então, isso aumenta-se o risco. Se você faz uma alimentação correta, se você come mais verduras, legumes, alimentos mais que vêm da terra e menos do reino animal, você tem menos chance nos fatores modificáveis. Agora, aqueles que são os não modificáveis, como herança familiar, raça, idade, sexo, então o homem tem mais chance de ter infarto do que as mulheres. Então, esses fatores que são os não modificáveis, a gente não pode mudar. Porém, os modificáveis, a gente tem chance de mudá-los e de uma forma saudável. Então, o infartado, quando ele teve um infarto, ele apresenta uma dor súbita no meio do peito, na região external. Essa dor é constante e com sensação de aperto, que pode irradiar para as costas, para o pescoço, para o braço esquerdo, para a mandíbula. Às vezes a pessoa aparece só com uma dor no queixo e ela está infartando. Então, é interessante que se saiba o quadro clínico total desse paciente para se ter um diagnóstico para quando chega a ambulância passar os dados para esse socorro. No braço, geralmente, ocorre na parte de dentro essa dor intensa e pode levar a uma falta de ar. O idoso é muito comum ter falta de ar. Então, por que o paciente diabético e o idoso, geralmente ele não tem sintomas? Porque ele tem uma dificuldade em ter resposta dos neurotransmissores, Então,
você vê que o diabético ele tem alterações de sensibilidade, ele tem formigamento nas mãos, nos pés, muitas vezes as mãos e os pés gelados, ele tem uma circulação mais deficiente de extremidade. Então, essa dificuldade das respostas dos neurotransmissores fazem com que esse paciente diabético e o idoso muitas vezes tenha um infarto sem ser portador dessa dor, desse mal-estar, dessa sensação de aperto. Então, muitas vezes, o infarto no idoso e no diabético, ele passa desapercebido. Agora, a gordura que vai se colocando na parede das artérias e o aumento da pressão arterial faz com que esse coágulo se movimente e obstrua o vaso sanguíneo. Isso vai fazer com que se tenha dor intensa no peito. Então, por que muitas vezes no inverno as pessoas tendem mais a ter infarto agudo do miocárdio? Porque com temperaturas mais frias, por exemplo, abaixo de 14 graus, o nosso organismo tende a manter a temperatura corporal e aí vai liberar alguns hormônios, principalmente a adrenalina, que ela é responsável pela diminuição do calibre da artéria. Então, você já tem uma obstrução, já tem a diminuição da temperatura, tem uma diminuição do calibre da artéria, consequentemente se tem uma diminuição da oxigenação das células e diminuição da circulação nesse músculo cardíaco e, consequentemente, a morte desse músculo cardíaco, que é o infarto agudo do miocárdio. Gente, o nosso programa, ele está acabando, que pena. Eu queria falar muito mais, mas o tempo está pequeno. Quem tiver dúvidas, quem quiser falar comigo, é ligar no 0 operadora 11 21 14 61 60. 0 operadora 11 21 14 61 60 ou no WhatsApp 0 operadora 11 9 81 50 4888 11 9 8150 4888. O programa Corpo, Vida e Saúde vai ao ar todas as segundas-feiras ao meio-dia. Agora, no horário político, às vezes a gente atrasa um pouquinho, mas assim que acaba o horário político, começa o programa Corpo, Vida e Saúde. O nosso programa acaba por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até lá!